Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast, o seu programa de YouTube sobre o que acontece de novo no mundo digital. Pedro e Cora tem toda sexta-feira, toda terça-feira. Próxima edição, na verdade, não vai ser na terça, vai ser na quarta, mas isso é excepcional. E você pode encontrá-lo no canal do Meio do YouTube ou, naturalmente, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está minha amiga Cora Ronen. Cora, de que a gente vai falar hoje? De um monte de lançamentos maravilhosos da Amazon. Gente, a gente pode às vezes achar que a Amazon é só uma loja eletrônica. Ela evidentemente não é apenas uma loja eletrônica, mas ela tem uma linha de hardware conhecida, só que vocês não estão entendendo o que aconteceu essa semana. Nunca a Amazon fez lançamentos tão impactantes quanto essa semana e a gente vai contar tudo para vocês. Vem com a gente. Cora Ronen, tivemos essa semana mais um desses eventos virtuais aos quais nós, jornalistas de tecnologia, estamos nos habituando a participar. Essa semana foi um evento da Amazon e, Cora, eu acho que eu nunca vi uma leva de lançamentos de hardware por parte da Amazon na quantidade e na qualidade que aconteceu esse ano. Algumas peças, algumas ferramentas muito interessantes, muito fascinantes. Acho que eles deram um salto e tem pelo menos um lançamento, que é o Astro, que é o robozinho, que me parece ter o potencial de ser revolucionário, Cora. Eu acho isso também. Te confesso que eu fiquei muito impressionada com tudo. O robozinho me ganhou completamente. Claro, todo lançamento de tecnologia que tem um robozinho, o robozinho ganha a gente, né? Eu acho que toda pessoa ligada em tecnologia tem uma paixão por robôs que supera qualquer outro produto que esteja na concorrência. Mas foram muitas coisas boas, né? O Echo Show, por exemplo, eles lançaram. A Amazon tem todo um sistema com a Alexa de agendamentos. Você pode botar a Alexa para te lembrar de várias coisas, é uma assistente virtual. E você, no Echo Show. A sua começou a falar aí. A minha, pois é, a gente não pode falar essa palavra. A gente A não gente não pode falar o pode nome dela. falar o nome dela, mas você, de repente, tem uma tela que você pode pôr na parede da sua casa, na cozinha, em qualquer lugar, onde você vai juntar todas as agendas de todo mundo da casa. E eu fiquei pensando muito nisso, naqueles papeizinhos que a gente solta pela casa inteira. No outro dia eu tive na casa da minha sobrinha, por exemplo, tinha uma lista ao lado da porta com as coisas que o filho tinha que levar para a escola no dia seguinte. A gente vai na cozinha, a gente tem na geladeira um quadrinho para anotar o que a gente está precisando comprar, porque por mais que existam geladeiras inteligentes e o escambau, o fato é que a gente continua usando essas soluçõezinhas low-tech, né? E eu acho que com o Eco Show isso se resolve de uma forma tão simples, né? Tão factível. Eu tenho um Echo Show pequenininho. Esse que eles estão lançando esse ano é uma tela de 15 polegadas que é feita mesmo para você botar na parede e ter agenda lá, ter essas coisas. Você sabe que eu já uso a lista de compras da assistente digital da Amazon, cujo nome eu não vou falar, porque senão a minha vai começar a falar aqui também, responder. Mas eu estou acostumadíssimo a abrir a geladeira, não tem não sei o quê, fulana, bota na minha lista leite. E tá lá. Aí, quando eu chego no supermercado, é só abrir o aplicativo no celular
e a lista está lá. Essa coisa de você ter uma tela com a organização do dia, né? A agenda, a lista de compras, as coisas que as crianças têm que levar para a escola, tudo numa tela, isso é algo que certamente... Aliás, o Echo Show 15 é o único produto que eles estão trazendo para o Brasil, mas de cara me parece um organizador do cotidiano, e eu que sou muito desorganizado, ter essa coisa na parede constantemente me lembrando, é isso que eu tenho que fazer, porque a agenda na tela do computador vai ficando atrás da tela do browser, da tela do Word, da tela de tudo. Exatamente. Né? Então, isso certamente é simples. Agora, você tem lançamentos, tem um que eu achei uma graça para criança pequena, que é o Echo Glow. O que o Echo Glow faz ele é um assistente digital também, com a mesma inteligência artificial dentro, só que ele bota uma tela e ele tem um projetor que você tem a tela em pé na sua frente e esse projetor joga no chão ele projeta alguma outra coisa, como se fosse uma segunda tela, só que é projetado. E a ideia por trás disso é que você vai ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó do outro lado conversando com a criança na tela e os jogos são projetados. O pai, o avô, a avó pode estar com o celular e o aplicativo, falando através dele. Mas esse equipamento permite que alguns jogos sejam... É uma maneira de você poder brincar com um filho, com um neto, com uma criança à distância. Eu achei uma graça o conceito, muito, muito simples, mas muito simpático, principalmente. O que me passou engraçado nesses lançamentos foi isso. Coisas simples, relativamente, como ideia, mas altamente usáveis. A ideia da praticidade da coisa. Olha, é uma tela que fica ali perto da porta, ou na cozinha. E é uma tela suficientemente grande para você ver. Que isso também faz uma diferença, né? Não, faz toda a diferença. Ainda mais para quem tem vista cansada, como eu e você. Né? Pois é. Agora, tem outros lançamentos que me chamam a atenção. Um é o Residual, que é um termostato, e o charme desse negócio, esses termostatos inteligentes existem de várias marcas. O próprio Google tem um da linha Nest, que é muito popular nos Estados Unidos. Agora, esse termostato da Amazon vai sair por $59 lá. Agora, para o mercado americano, isso é baratíssimo. Então, em essência, para as pessoas que não entendem exatamente o que essa maquininha faz, é um quadradinho, um cubinho que você prende na parede, e ele conversa com os aquecedores e os aparelhos de ar-condicionado da sua casa, de forma que, assim como tem as lâmpadas inteligentes que conversam com o assistente digital, com o termostato você começa a poder dizer, olha, se passa de tal temperatura, liga o ar-condicionado. Você começa a automatizar e você pode, por exemplo, você está chegando em casa, Rio de Janeiro, aquele calorão, você está a 3 quilômetros de casa, o celular já avisa para assistente digital que você está chegando em casa e liga o ar-condicionado para você entrar em casa e a casa já está refrigerada. Então, tem o ponto que me parece importante aqui, não é que seja uma tecnologia nova, porque não é, mas é que é barato. É aquela coisa assim para fazer explodir esse mercado, para termostato inteligente nos Estados Unidos se tornar uma coisa que qualquer casa tem. No fundo, quando a gente vê um evento como esse da Amazon, a gente vê que o mais importante, mais até do que cada coisa que estava sendo lançada, é a ideia geral e a chegada ao consumidor. Que são coisas viáveis. A gente vem ouvindo falar dessas coisas há muitos e muitos anos. O Echo Show, na versão 8, na versão 10,
já apontavam na direção do que seria o EcoShow 15, que é esse que vem agora. Se você pensar naquelas primeiras geladeiras inteligentes que a gente viu nos anos 90 ainda, lembra? Que Claro, tinham claro. telas acopladas. Tudo isso eram ideias que caminhavam nessa mesma direção. Um quadro de avisos que se renova automaticamente cada vez que alguém da casa faz alguma entrada na sua agenda. Não precisa ser É, a agenda familiar, não precisa ser naquele quadro. Você escreveu no telefone e no minuto seguinte está ali na tua agenda familiar. É isso, muito isso. automático. Ele reconhece a tua cara. Então, você chega e está lá o que você precisa saber para aquele É. dia. Eu, E, não é uma coisa, não é a nave do Elon Musk levando as pessoas para fora da atmosfera terrestre. É um quadro de avisos. mas com uma inteligência artificial por Pois trás é, que faz com que seja um quadro de avisos digital que não te dá trabalho. Você simplesmente é fala exatamente e isso. as coisas vão se resolvendo e vão se organizando, né? Um organizador da casa que responde às suas ordens. Agora, a gente tem que falar do Astro. O que você acha do Astro? O Astro é o robozinho, tá, gente? Parece um bichinho. A cara dele é uma das primeiras caras de robozinho que eu de fato gosto, porque não é uma cara, né? É uma tela É, com aqueles olhos desenhados. Não são olhos, são dois círculos. Eu adorei. ele me lembrou um Scott Terrier, que é aquele É isso cachorro mesmo. pequenininho, né? O Joca da Dama e o Vagabundo. Ele Minha é tia-avó, quando uma era pequena, tinha um... ele é uma câmara que circula pela tua casa para ver se está tudo ok. Em vez de você ter não sei quantas câmaras de segurança espalhadas pela casa, você solta ele e ele vai. Ele pode estar programado para ir a determinados lugares ou ele vai por causa do movimento. E aquele drone. É, como é que chama? Deixa eu pegar aqui o nome O drone, eu não me lembro do como se drone chama, deles. mas Se chama Always Home Cam. Always Home Cam, que é um drone que fica fechado e ele levanta e ele viaja pela sua casa. Que é um drone de segurança para você ver, e pode ser numa casa de 2 andares, inclusive, ele é capaz de subir. Quer dizer, no fim das contas, ele dá essa mobilidade. A diferença do Astro, o drone tem a mobilidade, mas o Astro tem assistente digital dentro. E o Astro tem uma coisa da empatia, porque esses 2 olhos na tela que se comportam que nem olhos. Ele me lembrou um pouco também, Cora, o Wall-E, o personagem robô é verdade, ele é a cara da do Oli. Pixar. É, Eu imagino que tenha sido inspirado porque aqueles olhos eles são tão expressivos e tão são. simpáticos, tão empáticos. É um robô feito para você ter afeto por ele, É, né? E, e, exatamente. ao mesmo tempo ele tem um periscópio. Eu andei vendo os desenhos, os filmes comerciais. Num determinado momento entra um guaxinim, quebra a janela, entra um guaxinim dentro da cozinha do sujeito, num dos anúncios comerciais. Aí o drone vai lá, olha, tem um intruso, avisa para o sujeito que está fora de casa pelo celular, vai lá, sobe o periscópio, porque o robozinho tem um periscópio, sobe o periscópio até lá em cima da prateleira na cozinha e vê o Raccoon, né? Vê o guaxinim invadindo. Ele pode, se você olha para as especificações técnicas, esse robozinho Astro chega ao ponto, precisa acoplar uma outra peça, de medir pressão. Quer dizer, você tem um pai e uma mãe muito idosos e é a coisa para você botar na casa
do pai e da mãe para tipo, deu problema, o robozinho, você manda o robozinho da sua casa e procurar onde está a pessoa. Quer dizer, eu saio com a impressão, é a primeira vez que uma dessas assistentes digitais sai do celular, da caixa de som da televisão e se torna móvel. E se torna empática por conta dessa coisa da expressão facial e tudo mais. A impressão que me deu do Astro, e por isso que eu digo que é potencialmente revolucionário, é o seguinte, Cora, eu acho que a gente entrou na era dos robôs. Mas nós já estamos na era dos robôs. Porque, por exemplo, há 10 minutos atrás, havia um robô andando pela minha casa limpando o chão. Não, eu sei disso. Eu também tenho um robô aspirador. Mas o que eu quero dizer é aquela promessa do Perdidos no Espaço, do Buck Rogers, do Guerra nas Estrelas, do robô com o qual você lida, entendeu? Do robô com o qual você tem uma relação. Eu acho que é esse limiar que a gente cruzou essa semana com esse lançamento da Amazon. Isso sim, isso é verdade. Entendeu? Não é o R2D2 ainda, não é o Twig ainda, mas ele de fato, ele vai muito além daqueles robôs, daqueles cães robôs, por exemplo, japoneses, exatamente, que não tinham realmente um uso muito específico. Já houve algumas tentativas de robozinhos assim, mas onde eles falhavam era que não havia uma utilidade muito específica para eles. E onde a Amazon acerta é que eles são engraçadinhos e, ao mesmo tempo, eles são extremamente úteis. Eu, por exemplo, adoraria ter um robô desses para ficar vigiando os meus gatos. É claro. O que eles estão fazendo pela casa e tal. Seria perfeito, né? Não, você tem toda a razão. E olha, daqui em 2 gerações, eu imagino perfeitamente um robô desse sendo capaz de servir comida para os seus gatos enquanto você está viajando. Mas sem sombra de dúvida, se conectando com um comedouro automático que abre ou fecha, enfim. Isso, exatamente. E que te dá assim como ele já é. Da temperatura dos gatos, se você está ao lado, ele não precisa colar no gato para medir a temperatura. De repente, se você tiver um bom sensor, você vai saber se o gato está com febre. Você já pensou isso? Que coisa? Não, você tem toda a razão. Eu tenho certeza de que um limiar foi cruzado. Semana fascinante, Clara. Foi, muito interessante. E, gente, antes de eu me despedir, eu tenho um recado para vocês. Excepcionalmente, na semana que vem, não vai ter Pedro e Cora na terça-feira. Tem na quarta, com uma edição especial. Vocês vão gostar. E nos veremos, então, na quarta-feira, Cora? Com toda certeza. Então, até quarta.